Oi, oi, gente! Boa noite para todo mundo. Estamos online em mais uma live aqui do canal Mais Psicólogos, com um pouquinho de atraso, 15 minutos de atraso. Me perdoem, por favor. Então, me falem quem tá assistindo, quem não tá, se vocês estão ao vivo. Ao vivo não, né, gente? Se vocês estão aí, quem tá aí, da onde vocês são. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos Eduardo. Edilza, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Bom, gente, o tema da live de hoje a gente vai falar sobre fobia. Então, boa noite, Natércia, tudo bem? Iris, boa noite. O tema de hoje é sobre fobia. Alexandra, boa noite também. Me perdoem um pouquinho o atraso de 15 minutos, a gente teve umas falhas técnicas, mas eu e o Rodolfo a gente já conseguiu por aqui resolver tudo. Então a gente vai começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre fobias. Edilza é de Belo Horizonte, a Iris é de Recife, a Isa Queiroz também, boa noite. O Paulo é de Olímpia, boa noite. Rosimeire, o Kleber. Bom, gente, a gente vai falar sobre fobias hoje, né? E para começar a falar de fobia, o mais importante é a gente conseguir diferenciar o que é fobia e o que é medo, né? Então, para começar a aula de hoje, eu queria primeiro trazer um exemplo para vocês do que é o medo, né? Uma definição do que é o medo. O medo é uma das emoções mais importantes que a gente tem na nossa vida. E por que é uma das emoções mais importantes? Porque ela funciona como um alerta natural aos perigos que nos aproximam. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar assim: se nós não tivéssemos medo de nada, nós nos colocaríamos em situações de risco o tempo inteiro. Então, por exemplo, ficar parado no meio de uma avenida muito movimentada, atravessar uma avenida muito movimentada, não olhar para os lados, nós faríamos coisas impensadas, nós faríamos coisas sem nos preocupar. Né? Então, o medo, ele é um grande norteador para nossa sobrevivência. Boa noite para quem tá chegando: Carol, Andreiane, Rosemary, Érica. Boa noite para quem tá chegando. Gente, depois me falem se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem, tá? Pra gente continuar o nosso bate-papo aqui. O Kleber tá perguntando: o leão nos comeria, né? Exatamente, porque a gente tentaria passar a mão num leão sem a menor preocupação do universo, né? O que nos preocupa, o que nos move é o medo, né? Então, o medo... A Andriane já tá fazendo perguntas, gente. Ai, adoro perguntas de vocês. Os psicopatas não têm medo, né? Essa é uma pergunta que eu vou responder de uma forma muito genérica. Ela não é regra, mas normalmente eles não têm medo das situações que eles provocam, mas eles têm um cuidado para não acontecer as coisas. Por exemplo, eles não têm medo de matar, eles não têm medo de machucar, eles não têm medo de várias coisas como a gente vê, mas eles também... Eu vou dar um exemplo assim: um psicopata americano. Tô tentando lembrar de um exemplo de um livro aqui, né? Um psicopata americano que ele não tinha medo de matar, ele matava várias mulheres, mas ele tinha medo de ser pego, ele tinha medo que descobrissem isso. Então ele também tem medo, mas são medos um pouco distorcidos, tá? A Gabi Paiva tá falando aqui sobre fobia social. Gabi, eu separei a nossa live de hoje, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o medo, a diferenciação entre medo e fobia, e aí eu vou trazer alguns tipos de fobia, e a fobia social tá no meio disso. Então, fique aqui até o final para você saber falar um pouquinho mais sobre fobia social. Mas se já tiver alguma dúvida, pode mandar também, tá? Boa noite, Elisete. O Kleber tá dizendo assim: a ansiedade também nos move. Como assim o medo nos move? O medo, na verdade, Kleber, ele é uma das características fundamentais da nossa vida. Ele é uma emoção muito importante para nossa sobrevivência, porque ele funciona como um alerta natural aos perigos que se aproximam. Então, ele funciona nos movendo para circunstâncias mais seguras para o nosso desenvolvimento, para nossa vida diária e tudo mais, né? A gente tem medo, por isso que a gente não se coloca em situações de risco, né? Por isso que quando nós estamos muito alterados, a gente acaba se colocando em situações de risco que talvez não nos colocássemos
se estivéssemos na nossa forma sã, vou dizer assim. Bom, dito que o medo é uma emoção natural, intrínseca, que é boa para nossa sobrevivência, que nos dá limites, nos dá noções de perigo ou não, o que é a fobia? A fobia, ela é, assim, intrinsecamente e necessariamente uma coisa, um algo, um sentimento exagerado. Ele implica em prejuízos tanto profissionais, quanto sociais, quanto pessoais, tá? A fobia, ela é sim um transtorno de ansiedade que é caracterizado por medo de algo específico. Então, existe o medo e existe a fobia. A fobia é a ansiedade de um medo. Deu para entender isso? Eu vou repetir. A fobia é a característica e é a ansiedade do medo, tá? A fobia é um medo persistente, irracional e desproporcional, tá? De um objeto específico, de uma atividade, de uma situação que não são, de fato, realmente perigosas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o medo é o medo de algo que vai nos machucar. Então, é o medo de atravessar uma avenida ou ficar sentado ali numa avenida. Se você não tem medo, você senta ali. Vou falar aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiro, senta ali no meio e você não tem medo, você vai acabar sendo atropelado. Isso é um medo racional. Isso é o medo de ser atropelado, é um medo que faz sentido. A fobia, ela é caracterizada pela ansiedade de um medo irracional, ou seja, um medo que não faz sentido, um medo que não é de fato algo ou uma situação ou um objeto que de fato real seja perigoso de alguma maneira para você. Deu para entender isso, gente? Me falem se vocês conseguiram entender, porque esse é meio que o creme, o creminho assim do que é a diferença entre fobia e medo. Então, eu vou ler um pouquinho vocês. Se vocês não entenderem, eu vou responder, tá? O Flávio Júnior, você já ouviu se tá com medo, vai com medo mesmo? Já ouvi muito essa frase, Flávio. A Natércia tá perguntando uma coisa muito legal. O que difere a patologia fobia da síndrome de pânico? Dona Natércia, a síndrome de pânico, ela é um medo da pessoa sair de casa e esse medo é irracional, então é uma fobia, mas ela tem medo que algo aconteça a ela mesma, então ela tem medo dela ir na rua e sofrer um ataque cardíaco ou ser atingida por algo e morrer e se machucar. Normalmente tem a ver com um ataque cardíaco e morrer, mais comumente, mas são coisas diferentes. Porque é uma coisa muito focal e relacionada ao medo que ela tem, à fobia que ela tem de sair de casa e ao sair de casa acontecer algo com ela, tá? E tanto que tem situações até da síndrome do pânico que a pessoa tem medo de sair do quarto, não é nem de sair de casa, é de sair do quarto e na sala explodir alguma coisa, acontecer algo com ela. Então é uma situação muito diferente, né? Porque uma fobia, um medo muito específico e irracional sobre acontecer algo de ruim para com ela mesma, tá? Vê se eu te expliquei direito, senão você fala aqui que a gente conversa de novo. O Kleber tá falando aqui. Nelly, boa noite. Eliude, boa noite. Transtorno de ansiedade. Por que alguns profissionais encaram a ansiedade como negativa? Kleber, a gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu vou tentar te responder. A ansiedade, gente, ela é vista como negativa porque, na verdade, eu não quero falar muito sobre ansiedade porque não é o tema da nossa live, mas eu vou falar bem por cima assim. A ansiedade, ela na verdade é um medo de um desconhecido. E é um medo sobre uma hipótese de algo que você deduz ou imagina que talvez aconteça. Então, a ansiedade a gente pode até caracterizar como um medo de algo não identificado, às vezes, porque às vezes você sabe por que você está ansioso e essa ansiedade tem um motivo, mas esse motivo não é tão palpável, não é tão real, não é que ele de fato vai acontecer e ele nem nunca aconteceu, mas você tem um medo tão grande que aquilo aconteça que aí vira-se uma ansiedade, tá? Mais ou menos isso. Tá? Mas eu não quero entrar muito nesse aspecto, tá?
O Luiz Carlos tá dizendo, a pessoa não tem medo do escuro, ela tem medo do que possa ter lá dentro. A pessoa não tem medo da altura, ela tem medo de cair. São medos diferentes, né, Luiz Carlos? São medos diferentes. Tem medos aqui emocionais, medos patológicos, são medos diferentes. E existem todas as maneiras e tipos e modos e maneiras de medo, né? Oi, Vinícius, boa noite. Ivanete, boa noite. Michele, boa noite. A Elis está perguntando, como eu explicaria uma cura de homofobia muito antiga simplesmente do nada? Elis, não sei como te explicar isso, porque eu não sei que fobia que era essa, como que assim ela foi curada do nada, não sei como te responder isso sem saber a historicidade por trás dessa questão, tá? Érica, tá funcionando para todo mundo a live, o que eu tô dizendo, o áudio, o som, a imagem, precisa de alguma ajuda, a gente tá aqui, tá? A Lucineide. Fobia seria pensamentos negativos por algo que não é tão perigoso. Medo seria por alguma coisa real. Exemplo, tenho medo de cachorro quando sei que ele está bravo. Vamos tentar classificar que pode ser isso, mas é que a fobia ela é uma coisa muito mais exagerada, ela é uma coisa muito mais irracional e ela, de fato, implica em prejuízos, implica em prejudicar a sua vida profissional, a sua vida social, porque você tem aquela circunstância automática, então você vê aquela situação, ou você sabe que você vai se deparar com aquela situação, e aquilo já gera uma aflição, uma angústia, de fato, as sensações que a fobia traz alucinantes, assim, e não necessariamente é uma coisa que te dê, que seja medo, algo que vai te trazer algum prejuízo real, factível, né? A Nelly Macedo, a pessoa tem medo antes de fazer algo errado porque depois vira uma coisa normal. Ponto, interrogação, exclamação, vírgula. Eu não entendi, Nelly. Isso foi uma pergunta, uma dúvida? Me fala mais. Kleber, eu trabalho com a TCC, com a linha cognitiva comportamental. A Franciele fez uma pergunta aqui legal. Mas a fobia é medo? Gente, acho que chegou mais um pessoal agora, eu vou falar de novo. Eu vou fazer a diferenciação entre medo e fobia. Primeiro eles são diferentes, eu vou explicar primeiro um, depois o outro, daí a gente vai conversando até pra gente conseguir entender um pouco melhor. O que é o medo? O medo, ela é uma emoção importantíssima para nossa sobrevivência, porque ela funciona como um alerta natural aos perigos que se aproximam. Então, eles de fato estão se aproximando, é uma coisa real que você está vivenciando naquele momento e aquilo te traz um medo. Deixa eu pensar aqui em um medo real. Por exemplo, você está em uma estrada dirigindo e de repente você vê algo atravessando e você tem um medo real de bater naquilo e aquilo causar um acidente. Aquilo vai te prejudicar, aquilo é um perigo eminente, é um perigo real. E aí você tem medo dessa colisão, então vem aquela sensação de suor frio, de ficar mais alerta e tentar parar, tentar reduzir, tentar desviar, enfim, isso é medo, tá? Então, funciona como um alerta natural dos perigos que se aproximam de fato, tá? Então, pensa assim, se nós não tivéssemos medo, a gente se colocaria em situações muito perigosas o tempo inteiro. Então, ficar sentado no meio da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, se você não tem medo, você vai fazer isso. E você vai acabar sofrendo um acidente, você vai acabar sendo atropelado. Então, o medo, ele te paralisa e ele faz você ter um pensamento crítico sobre situações perigosas, situações que trazem um perigo real e eminente, tá? Então, por exemplo, eu não fico no parapeito de um prédio que não tenha proteção nenhuma porque eu vou cair, tá? Isso é medo. Então, eu sei que eu vou cair, eu sei que eu vou me machucar. Então, eu não vou ficar perto de um parapeito porque eu tenho medo de cair e me machucar, tá? Já a fobia, ela é uma situação e ela é uma sensação exagerada. Ela implica prejuízos profissionais, sociais e pessoais. Ela é caracterizada, sim, por um transtorno de ansiedade, por um medo de algo específico,
como animais, como altura, como situações muito pontuais. E ela é um medo persistente. Então, o medo é aquela coisa pontual para te proteger de uma situação de risco e acabou o ponto final. A fobia não. A fobia é aquele sensação, aquele medo persistente, né? É aquela coisa irracional, é aquela coisa desproporcional. Então, o exemplo que eu dei do carro, né? Você tá dirigindo, você vê um animal cruzando a pista, você vai ficar com medo de bater, você vai desviar, você vai brecar, você vai fazer um monte de coisa, porque você tem medo de colidir com aquele animal e sofrer um acidente. A fobia é como se você tivesse fobia de pegar a estrada. Então, eu nem vou pegar a estrada, porque vai que na estrada tem um animal, vai que eu atropelo animal, vai que eu sofro um acidente. Ela é muito mais além, ela é muito mais desproporcional, né? Ela é muito mais específica, né? De uma atividade ou de uma situação que ela talvez nem seja perigosa de fato. Eu tô dando esse exemplo, mas sei lá, fobia de borboleta. A borboleta não vai te machucar. Se a borboleta pousar aqui no seu ombro, ela não vai te machucar, te envenenar, nem nada. Mas tem gente que tem fobia de borboleta. Ok. E é uma irracionalidade ou um exagero, é uma reação principal. Então, aquela borboleta, ela tá ali. Você já não gosta delas, ela já tá ali naquele, né? E ela vem e pousa aqui, você vai ficar desesperada, porque você tem fobia, você não consegue ver. Tá? Gente, um exemplo clássico, assim, barata. Né, aquele bichinho, nem dá pra falar quase, né? É uma fobia, porque ele é nojento, asqueroso, vem de esgoto, é irracional. Barata não vai te fazer nada, a barata tem medo da gente, a barata que você assusta com a gente, mas a gente fica tão... né? E é só uma barata. Deu pra entender a diferença entre fobia e medo? Isso que eu quero saber de vocês agora, pra gente continuar a live agora. Eu vou parar um pouquinho pra ler vocês. Vocês conseguiram diferenciar a fobia do medo? Se vocês conseguem diferenciar, deem exemplos pra mim de situações que vocês conseguiram ver. Que, realmente tive medo disso, ou, realmente tenho fobia disso. Fobia, é que a gente associa fobia, quando a gente fala, fobia, como se fosse transtorno fóbico, ou como se fosse, um transtorno psicológico. Gente, fobia, todo mundo tem. Quando eu falo que é exagerada, que é irracional, que é desproporcional, eu tô falando de uma coisa, assim, já patológica, já pra trazer para um atendimento clínico, para uma psicoterapia. Mas a gente tem certa fobia de algumas coisas que a gente, assim, não gosta, não quer perto. Se a gente vê, a gente fica meio em desespero, né? Mas aquela situação tá longe da gente, a gente não vivencia mais. A fobia que a gente caracteriza, que precisa de um tratamento clínico, que precisa de uma psicoterapia, que precisa de um acompanhamento melhor, é quando a pessoa não tá em contato com aquela situação, ela tem aquele medo nela. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de aranha, que é um medo super comum, sei lá. A pessoa tem fobia de aranha, então a aranha não vai te fazer nada de mal. Se você não encostar na aranha e a aranha tá ali, né? A aranha tá ali, tá aqui. A aranha tá ali no canto dela, você tá aqui no seu canto, né? Mesmo ela sendo venenosa, cada uma tá no seu quadrado, não vai acontecer nada. Mas só de ver a aranha, você já fica com aquela taquicardia, sua mão sofreu, você, ai meu Deus, uma aranha, ai meu Deus, uma aranha, ai meu Deus, uma aranha. Pode ser caracterizada uma fobia, porque ela não vai fazer nada. Então é uma coisa irracional, é uma coisa exagerada, a reação de ter uma aranha ali, né? É desproporcional. É uma coisa persistente. O que acontece? Quando a fobia a gente começa a se preocupar com ela, é quando você tá num ambiente, não tem aranha nesse ambiente, mas a pessoa fala, porque uma aranha, a pessoa já fica taquicardia, já fica preocupada, porque uma aranha já começa a suar frio, a chorar, a vir aquela sensação de desespero, de não sei o quê. Aí a gente pensa que é uma fobia que precisa de um tratamento, que precisa buscar um profissional, um psicólogo, para saber o que tá acontecendo. Deu pra diferenciar uma coisa da outra, gente? Vocês conseguem trazer esse exemplo pra mim agora? De situações que, putz, talvez isso seja medo, talvez isso seja fobia. Deu pra diferenciar? Querem que eu repita? Eu vou ler um pouquinho vocês pra ver se vocês conseguiram entender. Tá? Eu tô lendo aqui vocês, mas vão mandando o que eu vou lendo aqui. Tá? A Monique tá dizendo, ela tem pânico, fobia de caixa eletrônico porque já foi assaltada. Monique, deixa eu te perguntar, isso você continua usando o caixa eletrônico? Você consegue usar? Não usar, se você não estiver usando, não usar o caixa eletrônico é um empecilho para você?
Se for, o que eu te recomendo é buscar uma psicoterapia para trabalhar isso, tá? Observação, gente. Quem quiser conversar comigo, me mandar mensagem, falar, desabafar, qualquer coisa, mandem mensagem na minha página. A minha página é psicóloga Stephanie Nebo aqui no Facebook. Ela tá disponível aqui embaixo ou aqui em cima pra vocês, depende de onde vocês estão vendo. Pra gente conversar um pouquinho mais também. Se não quiser se expor, se quiser falar de alguma outra situação, alguma outra circunstância, até que não tenha a ver com o tema, tá? Podem mandar mensagem. Franciele, mas fobia é medo? O que vocês acham, gente? O que vocês responderiam com essa pequena introdução que eu dei pra vocês? Fobia é medo? A fobia é um medo persistente, irracional e desproporcional, né? A Débora tá falando assim, ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade, seja por uma viagem, por um evento importante, etc. Mas passa a ser patológico quando se torna elevado, medo excessivo pelo desconhecido, tendo sintomas psíquicos e físicos também, como taquicardia, sudorese, etc. Exatamente, Débora. Tem ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Exatamente isso. Boa noite, Michele. Kleber, eu já acho que te respondi, mas respondo de novo. A minha abordagem é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Tá? Vera Alice, boa noite. A Rosana Miranda chegando agora, boa noite. Eliane chegando agora também, boa noite. Augusto, quando a pessoa tem medo de lugares fechados, seria também um alerta ou algo psicológico mesmo? Augusto, medo de lugares fechados, a gente tem um medo específico não, a gente tem um nome específico para isso, que chama agorafobia, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então fica aí que daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro eu tô diferenciando medo de fobia, pra gente poder ter essa diferenciação, pra ir entrar na parte das fobias em si, então fica aí que daqui a pouco você vai saber a sua resposta, tá bom? Rosana, o tema da live é sobre fobias, tá? O Flávio tá perguntando como transformar uma fobia em medo. Flávio, não tem como transformar uma fobia em medo. Uma fobia é algo que você, como a TCC pensa, tá? Eu vou responder como a TCC pensa. Outras abordagens podem te responder de outra forma. Mas, pra você transformar uma fobia em algo que não te afete, né? Que não seja... que não te traga algum prejuízo, eu te aconselho a psicoterapia. E o que a TCC faz nessa hora? A TCC, ela observa a percepção que você tem sobre aquela situação que te gera a fobia, e a partir de uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento acerca daquela situação, a gente modifica a sua percepção sobre aquela situação para aí sim conseguir eliminando aos poucos a sua fobia. Tá? Então, eu te indico uma psicoterapia para te ajudar nisso, tá? Nelly, você gosta de ir ao necrotério ver cadáver. Será que você é doida? Gente, essa palavra doida eu nem sei o que dizer, porque nem cabe mais, né? Mas se é um gosto seu, não atrapalha ninguém, você não incomoda ninguém, qual o problema? Boa noite, Vinícius. A fobia social pode ser hereditária e como pode ser diagnosticada? Não, a fobia social ela não pode ser hereditária, ela não tem nenhum fator genético. Ela tem a ver com as experiências que você tem ao longo da sua vida. E ela é diagnosticada com o pavor, com as sensações que a pessoa tem ao falar em público e ao se relacionar em público. Mas já a gente conversa mais sobre também a fobia social. Eu vou responder vocês. Eu tô primeiro lendo quem já chegou, para depois falar um pouco mais sobre os tipos específicos de fobia. Então, peraí que a gente já fala sobre isso também. Boa noite, Antônio Carlos. A Andriane tá dizendo que deu para entender. A Ivanete tá dizendo que morre de medo de rato. Passa até mal quando vê. Mas rato é uma coisa que também, pelo amor de Deus, né? Quem gosta de rato, né? Brincadeira, gente. Vai que tem gente que gosta, né? Mas aquele de esgoto, né? A Franciele tá dizendo que é uma ótima explicação. A Andriane tá dizendo que tem uma amiga que tem medo de tartaruga. Até em fotos. Isso é fobia. Pode ser, né? A Franciane Costa. Mas então podemos adquirir fobias a partir de situações que vivenciamos? Sim! Tudo que a gente adquire na nossa vida vem através das experiências e das vivências que nós adquirimos ao longo da nossa vida. A fobia de barata pode ser tratada e curada? Sim, Rosana, a fobia por barata pode ser tratada e curada. Isabela Vieira, boa noite. Ela tem
claustrofobia. Uma vez eu estava sentada no banco de trás do carro e me senti com falta de ar, suei frio, fiquei gelada, tentava me acalmar, mas era super difícil. Quase me joguei do carro. Eu sofro de depressão e outros transtornos. Isabela, você está se tratando com psicólogo, com psiquiatra? Como é que tá essa situação para você? A Célia tá dizendo, fobia seria o medo que não precisa ter. Pode ser uma definição, assim, um pouco mais não científica, pode ser. A Ari, Maiara, tá dizendo assim, boa noite, medo quando estou em situação de perigo e tendo a me autopreservar, algo comum e necessário para ser humano. Fobia quando já o medo desproporcional para a situação, onde leva a diversos sintomas fisiológicos e psicológicos, que pode apresentar uma crise de pânico que está ligada à ansiedade elevada. Gente, vocês estão tão incríveis, vocês estão fazendo tudo tão certinho. Antônio, a diferença entre transtorno de pânico com fobia é que o transtorno de pânico, né, ele é uma fobia muito, muito elevada e tem a ver com medo de que algo aconteça a você mesmo, tá? Eu não vou entrar mais muito nesse assunto pra gente não postergar muito e fugir muito. Tem uma live minha aqui no Mais Psicólogos, mas também na minha página tem, que é psicólogo Stephanie Nebó, falando sobre transtorno de pânico, falando sobre o pânico em si. Dá uma assistida lá que é bem legal, acho que vai te orientar bastante, tá bom? A Isabela falou que faz tratamento com psicólogo e psiquiatra, bacanérrimo. Bom, gente, a gente tava lendo aqui um pouquinho vocês. Então, vamos pensar assim, o que é de fato a diferença entre medo e o que é fobia, né? A diferença entre medo e fobia é que na fobia existem características como a falta de lógica, não tem uma razão concreta e objetiva para você ter medo daquela situação, a compreensão do próprio fóbico. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela até sabe, ela até tem uma noção o quão é absurdo aquela fobia que ela tem, o quão não faz sentido ela ter medo daquela situação, ou daquele objeto, ou daquele animal, ou do que for, porque ele de fato não é ameaçador, não é nada contra a vida dela em si, não é nada que irá prejudicá-la. Então o próprio fóbico, ele tem aquela noção, né? E o motivo do temor não tem base na realidade, então o motivo daquele medo, ele não tem uma base real. São ideias irrealistas sobre fatos que podem ou não acontecer. E aí, óbvio que tem a intensidade, né? A fobia tem uma intensidade muito maior que o medo. Tá bom, Stephanie, e quais são os sintomas que eu tenho físicos quando eu tô com essa situação de fobia? Então, os sintomas físicos que as pessoas normalmente... Quando eu falo isso, gente, eu não tô dizendo que eu tô com a razão absoluta, que é uma verdade absoluta. Isso é o que a minha abordagem científica, que a TCC, traz. Fora isso, é o que a gente chama de normal. Normativo é o que aparece mais. Existem exceções à regra, com certeza. Por isso que a gente sempre tem que dizer caso a caso e analisar e pensar caso a caso. Por isso que quando vocês me perguntam, é isso, eu não tenho como responder, é ou não é, porque eu tenho que saber a historicidade daquela pessoa, eu tenho que saber aonde a situação foi desencadeante, eu tenho que entender todo o contexto para poder dar a melhor resposta e o melhor tratamento possível para aquela pessoa, tá? Bom, sintomas físicos, então. Palpitações, né? Aquelas palpitações no coração que você sente o coração acelerando. Tremores, aquele tremor que você assim, você até sente que você tá tremendo, mas quando você olha pra mão, você nem tá tremendo tanto. Aquela coisa mais que você fica assim. Sudorese, então a mão começa a suar muito, os pés começam a suar muito. Hiperventilação, você começa a respirar mais rápido do que você normalmente respira. E a vontade de se afastar daquele local onde... está te trazendo aquela sensação de fobia, tá? Gente, uns dados que eu trouxe assim mais pra curiosidade mesmo, né? Eu queria falar pra vocês que 14% da população tem fobia. Assim, fobia diagnosticada, que tratam, que é uma fobia um pouco mais severa, um pouco mais patológica, que envolve um tratamento psicoterápico. 14% é muita gente, tá? E a maioria desses 14% são mulheres, tá? Que parecem sofrer mais ou ter mais fobias, tá? E as fobias mais recorrentes, as que acontecem mais, que tem mais estudos dizendo sobre, relacionadas a animais, ao sangue e a trânsito. Então, fobia de ficar no trânsito, fobia de ver sangue, de fazer transfusão de sangue ou de se machucar,
ou de ver sangue em si ou no outro, e animais, né? Barata, rato, aranha, borboleta, besouro, o que for, tá? E aí, como algumas perguntas vieram um pouco mais cedo, os tipos de fobia. Gente, quando eu falo tipos de fobia, existem vários tipos. Eu vou trazer aqui os mais falados, os que a gente mais comenta, o que a gente mais escuta falar, o que está mais sendo conversado na mídia, o que a gente escuta mais falar no dia a dia. Então, fobia específica é um transtorno de ansiedade, sim, caracterizado por um medo acentuado, persistente, irracional de objetos, situações que interferem na rotina diária de uma pessoa, tá? Por exemplo, animais, ambientes naturais, sangue, coisas situacionais, doenças, espaços, objetos. Nessa hora, tudo envolve a fobia específica, tá? Deu pra entender o que é uma fobia específica, gente? Deixa eu ver vocês aqui. A Bela tá dizendo que tem fobia de relacionamento. A Rosana tá dizendo que sofre toda vez que tem que estacionar em um local que não conheço. O que é esse sofrimento, Rosana? E o que é essa fobia de relacionamento que você tá dizendo, Bela? Você já faz algum tratamento pra isso? Como é que é? E o Renato tá me perguntando, é possível ter tag junto com fobias? Tag junto com fobias. Tag, para quem não sabe a nomenclatura da sigla, é transtorno generalizado de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizado ou transtorno de generalidade, tanto faz. Normalmente, Renato, tá? Existem exceções à regra. Normalmente não é muito comum, né? Porque fobia é uma coisa, a tag é outra. Não tem como comorbidades uma com a outra. Mas, levando em consideração a historicidade, a individualidade, pode ser que exista, tá? A Vera Alice está dizendo que tem problemas com altura. Vera Alice, a fobia de altura ela é até comum, mas, por exemplo, você evita estar perto de lugares e quando... Vou dar um exemplo de fobia, assim, com altura. Você nem consegue subir num prédio por conta disso? Ou você sobe e fica com receio de chegar na sacada? Ou você sobe e não vê a sacada? Tem variações. Pode ser, assim, é um medo, porque todo mundo tem medo de cair ali, né? Óbvio, da sacada, porque é um lugar alto que você vai machucar com certeza. Mas pode ser que tenha um medo a mais, uma fobia a mais, né? Depende muito. A Rosana tá pedindo pra eu falar um pouco mais sobre fobia no trânsito. A fobia no trânsito, Rosana, eu até vou, mas sempre muito ansiosa, com medo de não acertar e estacionar. Normalmente acho que é baliza até que você tá falando, né? Baliza é bem difícil de fazer mesmo. A fobia no trânsito, na verdade, ela é mais caracterizada por uma sensação de você tá parada no trânsito, né? Então tem carro de todos os lados, o farol tá vermelho, você não consegue se movimentar, você não consegue sair daquele ambiente, você não pode sair do carro porque você não pode abandonar o carro ali com as suas coisas e não pode abandonar o carro em si. Então tem mais essa coisa, assim, de se sentir... Não vou falar claustrofóbico, porque é uma outra sensação, mas essa sensação de literalmente não conseguir ir pra frente te causa uma ansiedade que não era necessária naquele momento, tá? A Bela falou que começou a fazer terapia, bacana. A Gi tá falando que tem pavor de viajar de avião. Fobia de avião também, super, hiper, mega, super comum. Normalmente as fobias de avião são porque nós não temos controle algum da situação e a gente consegue perceber isso mesmo que irracionalmente. Stephanie, por que você está dizendo isso? Porque, por exemplo, num carro, você tá perto ali do chão. Num elevador, você sabe que você vai chegar em algum lugar. Num avião, você entrou, sentou, não tem o que fazer a não ser chegar no outro ponto ou acontecer alguma coisa no meio do caminho que não chega ao destino final, né? Mas você sente que de fato você não tem controle sobre nada. E aí, normalmente, uma fobia bem comum, tá?
Mas se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, Gi, me procura na minha página, tá? Na página da psicóloga Stephanie Nebol, pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Antônio Marcos, bebida alcoólica ou cigarro pode piorar os sintomas da fobia ou não tem nada a ver? Gleice, a gente tá falando sobre fobias, te respondendo já. Antônio, depende da fobia que você tem, na verdade, né? Porque se você tem fobia de incêndio, por exemplo, talvez um cigarro que tem ali um fogo, um isqueiro, talvez seja talvez um disparador. Mas normalmente não. E se tiver, tem a ver de fato com a situação e com a história da pessoa em si, tá? Gente, muitas pessoas me perguntaram mais cedo sobre fobia social. Fobia social, vamos lá. Medo persistente, irracional do sujeito, da pessoa, do ser humano, do indivíduo, ser julgado negativamente por outras pessoas. Leva a pessoa a evitar situações que envolvem de fato contato social e a possibilidade de ser observado. Ou seja, para o fóbico social, o problema são os outros. A expectativa da avaliação negativa alheia. Então, é aquela pessoa que morre de medo de falar em público, que não consegue apresentar um trabalho em grupo, um trabalho individual, uma apresentação de uma reunião. Ela não consegue estar no foco da situação, porque estar no foco da situação, ela se sente observada e ela se sente julgada negativamente pelo outro. Então ela pensa assim: eu não sou tão boa, eu não sei explicar bem, o outro não tá entendendo o que eu tô falando errado, eu não tô falando certo. Então, por exemplo, eu não conseguiria ser fóbica social, porque eu tô aqui conversando com vocês, me expondo, colocando a minha cara aqui, falando com vocês. Então, o fóbico social normalmente não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque ele estaria pensando nos julgamentos negativos que vocês fariam sobre ele, tá? Deu pra entender o que é fóbico social? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Vera Lúcia da Conceição. Tenho fobia, pavor de injeções. Parece que vou morrer, me prejudica muito. Não vou ao médico porque sei que vai rolar agulhas em geral. Vera Lúcia, você já buscou procurar alguma psicoterapia, algum tratamento para você superar ou questionar ou modificar a sua percepção sobre essa questão? É uma boa ideia, né? Buscar uma psicoterapia nesse momento. A Bela tá dizendo que deve ser isso que ela tem fobia social. A Glécia, desculpa se eu falei errado. Tem fobia social e quando consumo bebida eu consigo me posicionar melhor. Normalmente, quando a gente bebe bebidas alcoólicas, a gente se solta mais, né? A gente fala mais, fica um pouco mais extrovertido, a gente literalmente se solta mais, né? Lucas, a minha abordagem é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Então, a Glécia tava falando aqui que ela se sente melhor quando consome bebidas alcoólicas. É porque a bebida, ela trabalha meio como ela tira a inibição, de fato, né? Então, normalmente acontece isso das pessoas se sentirem mais soltas, conseguirem conversar mais e tudo mais. Mas, Glécia, essa questão da fobia social, como a Bela também tá falando que tem fobia social, são questões que devem ser tratadas em psicoterapia, que são muito válidas de serem tratadas em psicoterapia, que o tratamento específico e focado para a fobia social é muito bacana de fazer, porque tem um resultado muito positivo, e acho que vai ajudar bastante vocês se vocês buscarem uma psicoterapia para isso, tá? A agorafobia, tá? Ela gera uma ansiedade, ela gera um medo de estar em locais ou em situações que a saída seja difícil ou o auxílio para poder sair daquela situação seja muito difícil e não esteja disponível naquele momento. É literalmente o medo de ter medo. Agora ficou complicado, né? O medo de ter medo. É assim, gente. Eu deixo de ir em algum lugar. Por exemplo, eu deixo de ir num show fechado. Porque o show vai ser um ambiente fechado, onde só tem as saídas de incêndio localizadas nas pontas.
E eu tenho medo de que eu esteja lá e aí quando eu estiver lá eu não consiga sair. Então você já pensa no medo, você já começa a ter medo de ter medo disso. Fez algum sentido pra vocês isso? Então é o medo de ter medo. Então eu vou evitar tal lugar, porque se eu for, eu vou ter medo. Então pra evitar o medo eu não vou. E aí esse evitar pra não ter medo, você acaba gerando um outro medo. Ah, eu não vou, eu tenho medo de ir, porque vai que lá acontece alguma coisa que me dá medo. Faz sentido isso? E qual que é o tratamento adequado? Seja para a agorafobia, seja para a fobia social, seja para a fobia específica, né? Qual que é o tratamento indicado? Gente, a psicoterapia é o tratamento mais indicado. Porque na psicoterapia, seja na abordagem que for, mas eu tô dizendo da minha abordagem porque é a abordagem que eu posso dizer porque é a que eu conheço, que é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Na psicoterapia, você consegue compreender de onde vem esse medo, você consegue trabalhar e absorver e aceitar esse medo e, além disso, saber como lidar com ele, mudar a perspectiva que você tem sobre ele, para você conseguir ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, porque, querendo ou não, fobias e medos, se elas são exageradas, se elas são exacerbadas, elas acabam prejudicando de alguma forma tanto a sua vida social, quanto a sua vida profissional, quanto a sua vida pessoal, tá? Então é super importante o trabalho da psicoterapia nesse momento. A Glécia tá falando, eu sofro muito, tenho 2 crianças e não consigo participar da vida dos meus filhos, escolar, aniversário, é muito triste. Gleicia, acho que eu tô falando certo o seu nome, se não tiver você me corrige, tá? Me procura na minha página, a minha página é psicóloga Stephanie Nebó, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. O link acho que está disponível aqui embaixo ou aqui em cima, depende do seu dispositivo que você está usando para assistir essa live. Me procura para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? E, gente, é isso. Eu quis trazer um pouquinho mais do que é a fobia, trazer essa diferenciação entre o que é fobia e o que é medo, porque existe essa diferenciação sim, tá? Existe a diferenciação entre fobia e medo. E é que hoje em dia a palavra fobia ficou muito fácil de falar, né? Acho que ficou muito conhecida, muito conhecida, né? E aí é bom ter essa diferenciação entre o que é fobia e o que é medo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, ó. A Michele Costa. Tinha muita dificuldade em falar em público, ainda tenho, mas resolvi enfrentar. Sinto tremores todas as vezes, agora estou com dificuldades em falar por telefone. Fico pensando em uma possível situação fóbica. Michele, por que você não busca a psicoterapia para isso? Uma psicoterapia um pouco mais focada para resolver essa questão sua. É uma boa, né? O Alex, fobia da morte é uma das mais severas. Ao contrário de outras tantas, não se pode fugir fisicamente. Alex, desculpa, essa frase é muito legal. Até porque a fobia da morte, além disso, é você ter medo de perder o outro, normalmente, ou de ser perdido e não ter, não participar mais do mundo, né? Não participar mais da vida, literalmente, né? Então é uma fobia muito diferente de se lidar, vou dizer assim, né? Você pensar sobre isso, porque normalmente é muito difícil ver uma pessoa que consiga de fato lidar bem com a morte, né? Da morte de um ente querido, ou da morte de um ente querido, seja de um animal, seja de uma pessoa. Lidar com a morte é muito difícil. Eu acredito que a humanidade não está preparada e não é preparada de fato para a morte de alguém que se ame, seja alguém o que ou quem for, né? A Andreane, desculpa, tá dizendo que ficou muito clara a explicação, a diferença. Bom, gente, é isso. Eu espero ter conseguido explicar um pouco para vocês a diferença, trazer um pouco mais desse tema à tona, pra gente conversar um pouco mais, discutir um pouco mais, bater um papo mesmo. Eu trago um pouco da teoria, mas leio todas as perguntas que aparecem aqui pra mim, pra gente conversar mesmo, ter esse bate-papo, trazer um pouco mais a psicologia para todo mundo conhecer.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica, algum elogio a fazer, fiquem à vontade, tanto aqui nos comentários quanto na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebó. Toda terça-feira, às 20 horas, eu estou aqui online no Mais Psicólogos com temas diversos, falando sobre a psicologia. Então, deem sugestões de temas, que têm curiosidade, que gostariam de saber um pouco mais, pra gente conversar, tá? Quem quiser me procurar na minha página para mandar mensagem, perguntar, criticar, elogiar, chorar, dar risada, fiquem à vontade também. Eu vou estar lá sempre para responder vocês quanto possível. A Rosana tá dizendo aqui, deixa eu ler as últimas mensagens. Falar em público, transfobia de determinantes animais. Seria bom falarmos mais em outra live, pois o tema é muito abrangente. Com certeza, Rosana, o tema é muito abrangente. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre. Ele é muito grande e muito bacana de ser falado. Antônio Marcos, como saber se a gente tem um medo sadio ou uma fobia? Antônio, a grande diferença, tema livre seria ótimo. Faz umas 2 semanas a gente fez uma sobre tema livre, Antônio, que foi bem legal. A gente conversou sobre tudo. Perguntaram sobre a minha pessoa, sobre o meu estudo, perguntaram várias coisas diferentes. Foi bem legal. É uma bacana ideia de fazer isso de novo. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. O medo, ele é caracterizado literalmente por uma emoção importante para nossa sobrevivência. E normalmente ele está caracterizado por ser um alerta natural sobre perigos que se aproximam. Então você tem que pensar que o medo, ele na verdade ele é um alerta para você sobre situações que você está em risco. E a fobia, ela é um medo persistente, ela é irracional, ela é desproporcional e ela não necessariamente são situações de perigo, entendeu? O medo tem a ver com situações de perigo. A fobia não tem a ver necessariamente com situações de perigo, tá? Essa é a diferenciação básica, tá? Existe uma diferenciação muito mais teórica, muito mais científica, mas essa diferenciação, assim, papum, pra ficar clara a diferença entre uma e outra, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo durante 1 hora, né? Aqui escutando, conversando, batendo um papo, mandando mensagens. Eu adoro quando vocês mandam perguntas, adoro quando vocês participam. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E é isso, gente. Até a próxima, tá bom? Um beijo grande, boa noite pra todo mundo e tchau, tchau!